Vamos falar aqui de quem faz as coisas. Estamos aqui em incorporação de casas, vamos falar. Quem vai fazer essa incorporação de casa? Quem vai ser o incorporador? Mas, aliás, antes disso, até deveria ter colocado aqui. O que vai ser feito? Bem rapidamente, né, galera? Vocês, pelo que eu entendi, a grande maioria trabalhou ou trabalha fazendo construção. Eu vou chamar, entre aspas, aqui de serviço de construção. A gente sabe que, tecnicamente, empreitar é diferente de simplesmente prestar um serviço, mas eu vou chamar genericamente de prestar um serviço de execução de obra para um terceiro. Ou seja, eu vou executar a obra de uma outra pessoa. Essa outra pessoa é a dona do terreno, é ela que vai ter a casa, é ela que vai ser dona da parada toda. Eu estou executando para ela. Aí tem lá contrato global, parcial, com material, sem material, só mão de obra, faturamento direto. Tem um monte de nuances aqui, que não é o nosso escopo. A gente poderia entrar nisso. Pô, se eu faço uma empreitada, eu posso ser do Simples Nacional, posso ser do lucro presumido, eu posso ser do lucro real. No lucro real vai ser regime cumulativo de PIS e COFINS, né? Não tem crédito. Então, assim, daria para entrar nisso, mas não é o escopo da gente aqui. A gente tem que estar para falar de incorporação de casas. Mas eu preciso que você entenda que isso é diferente de, por exemplo, eu tendo um terreno, construo, termino, averbo, regularizo, está tudo bonitinho, regularização previdenciária, a BITSE, né, os caramba 4, e aí eu vou vender. Beleza? Na legislação tributária a gente chama isso de construir para vender. Pode ser que os conceitos que eu vá trazer aqui mudem um pouco do que comercialmente é usado. Então pode ser que o Israel, o André, quando mencionam esses termos, estejam falando de coisas um pouquinho diferentes. Estou trazendo para você o conceito que a gente vai usar no planejamento tributário, pensando em como a Receita Federal reage ao nosso comportamento. Tá? E isso que eu falei, tem o terreno, constrói, termina, depois de terminado vender. Construir para vender. E tem um outro comportamento parecido com esse. Eu compro um terreno, tenho esse terreno, estou construindo ou ainda pretendo começar a construir, e eu vou lá no cartório e registro a incorporação. Aí, de acordo com a Lei 4.591 de 64, eu sou o incorporador. Pega lá no artigo 29, artigo 31, quem é o incorporador? É aquela coisa da promessa de algo que ainda não está pronto. Esse é o grande ânimo do incorporador, vender uma coisa que não está pronta. Que é uma grande vantagem da atividade imobiliária, inclusive, né? Porque você consegue vender uma coisa que ainda não está pronta. A indústria não pode, em geral, fazer isso. Quando uma indústria, em geral, vende, entre aspas, uma coisa que não está pronta, ela está recebendo adiantamento para uma venda futura. O conceito contábil ele é assim: você só pode vender uma coisa que você tem o custo. Se você não fabricou, você não tem o custo. Se você não tem o custo, você não pode ter a receita. Receitas e custos andam juntas. Beleza? Esse é o conceito em geral. Só que a Lei 4.591 ela diz o seguinte, olha, o incorporador faz um registro no cartório, que é uma coisa pública, que autoriza ele a, antes de estar pronto, oferecer publicamente para venda. Isso é bom demais. Eu preciso diferenciar construir para vender nesse conceito que eu falei, só vender depois de pronto, da incorporação. Por quê? Porque eu posso incorporar na pessoa física? Posso. Eu posso construir para vender na pessoa física? Posso. Eu posso empreitar na pessoa física? Posso. Posso fazer tudo isso na pessoa jurídica? Posso também. Só que o regulamento do imposto de renda, que é o decreto 9.580 de 2018, ele vai falar para a gente o seguinte, lá pelo artigo 162, ele vai dizer o seguinte, ó, quando uma pessoa física faz algumas paradas ali, ela se equipara à pessoa jurídica. Ou seja, ela continua sendo uma pessoa física, ela é o seu João ainda. Seu João comprou um terreno, seu João vai virar uma empresa? Não, não é isso. O seu João, CPF tal, por fazer algumas coisas para fins de pagar impostos. Ponto. Só nessa fatia da vida dele, ele vai ser tratado como se fosse uma empresa.
como se fosse uma historinha, uma fantasia. A gente, no juridiquês, os advogados usam um termo que isso é uma ficção do direito tributário. É um faz de conta só para pagar imposto, beleza? Então, seu João pode incorporar? Pode. Só que essa é uma das coisas que pode servir de gatilho para ele se equiparar à pessoa jurídica. Tá? E aí a gente tem que começar a pensar em quais são as consequências disso.